Bom, então vamos falar sobre o que é de fato a consultoria de alimentos, né? E como que é possível fazer mais de 10 mil reais com a consultoria. Quem aí já sabe o que é consultoria? Coloca nos comentários pra gente, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube ou no Facebook. Já sabe, conhece a consultoria de alimentos? Coloca que sim. Quem ainda nem sabe, nunca ouviu falar, ou é a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso, coloca não conheço, para a gente ter uma ideia se vocês já conhecem, como é que é o nível de conhecimento, tá? Enquanto isso, gente, vocês vão comentando aí, a gente vai trazendo para vocês o nosso conceito de consultoria. Por que a gente fala que é o nosso conceito de consultoria de alimentos? Existem vários conceitos, mas a gente traz para vocês prática e experiência. Então, a forma como nós atuamos na consultoria de alimentos é o seguinte: a gente presta uma consultoria e uma assessoria ao mesmo tempo, com mais uma mão na massa. Mas a gente vai explicar direitinho para vocês entenderem. Tem várias pessoas aqui que até sabem o que é, outras que não conhecem. Então, olha só, uma consulta, uma consultoria, seria a gente pegar o nosso conhecimento e dar uma consulta para um empresário, uma orientação para um empresário. Já a assessoria é a gente pegar o nosso conhecimento e ajudar esse empresário a aplicar. Então, no nosso conceito, eu e Caterine, que a gente criou no nosso método consultoria de impacto, a consultoria de alimentos nada mais é do que pegar o nosso conhecimento, levar até o empresário e colocar a mão na massa junto com ele, ajudar esse empresário a executar todas essas melhorias, todas essas ações que ele precisa executar. Não é simplesmente só prestar um serviço ou simplesmente só tirar dúvida ou esclarecer alguns pontos com esse empresário. Não, é muito mais do que isso. A gente ajuda esse empresário a colocar essa melhoria em prática através do nosso conhecimento técnico, que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu com alguma experiência, que a gente aprendeu com algum curso, enfim. Então, para nós, consultoria é realmente fazer, executar, ajudar esse empresário a executar, e não simplesmente dizer como tem que ser feito. E sim, existem profissionais que atuam com a consultoria apenas fazendo essa consulta técnica, e tá tudo bem, existem métodos de trabalho. Mas o que fez nós chegarmos em faturar mais de 10 mil reais foi atuando com o método que nós desenvolvemos, que hoje a gente chama de consultoria de impacto. E com esse método a gente sempre fez a consulta técnica mais assessoria, colocando realmente a mão na massa para ajudar aquele dono do negócio a fazer aquilo acontecer. Porque muitas vezes ele até sabe que precisa ser feito, mas ele não consegue. E aí a gente não consegue, né, ter um resultado tão grande e fazer com que esse cliente se torne fiel quando ele não vê o resultado no próprio negócio dele. E é por isso que a gente entendeu que para a consultoria de alimentos trazer o resultado que a gente quer, ela tem que ser efetiva. Tem que ser extremamente efetiva e trazer resultado e transformação naquele negócio. E para isso a gente precisa fazer a parte de mão na massa também. E olha só que curioso, tanto no YouTube quanto aqui no Face, no Insta, muita gente colocou que não conhecia a consultoria, não sabia o que era. E olha que interessante isso, por quê? Porque quem assistiu a live de ontem já sabe que a consultoria de alimentos é hoje, né, o serviço, né, a profissão, enfim, mais lucrativa que a gente tem no mercado do setor de alimentação. E ontem nós provamos por A mais B por que a consultoria de alimentos é tão lucrativa. Então, quem não conhecia ainda, gente, que benção essa live. Porque se tu não conhecia a oportunidade mais lucrativa que tem hoje no mercado, a partir de hoje tu vai conhecer. Olha só que interessante. E a Bra colocou, né, que a consultoria mais a assessoria é o casal perfeito da teoria mais a prática. É exatamente isso que a gente traz no nosso método. A gente, olha só, é verdade, que boa analogia, Bra. É a união da teoria com a técnica para aplicá-la no cliente, tá? Esse é o nosso método que a gente fala depois, a consultoria de impacto. E muitas pessoas perguntam assim: eu acho que se a gente pudesse elencar, né, Caterine? A pergunta que a gente mais recebe é: eu posso ser consultor de alimentos? Essa é a pergunta que a gente mais recebe no direct todos os dias. Centenas de mensagens, gente, centenas. Eu sou formada em tal coisa, eu posso ser consultor? Eu sou. Então, a gente vai falar algumas profissões que podem ser consultores, mas todas elas, esse leque de profissões, de serviços, de oportunidades sobre a consultoria, a gente vai trazer na jornada Vivendo da Consultoria de Alimentos, que começa na próxima segunda-feira. Tá? Aqui é uma pincelada para a gente abrir a nossa visão, a nossa mente.
tá? Então não esquece de te inscrever na jornada.